Bem, então, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui recebendo vocês para o lançamento de livros tão interessantes. Então, nós temos a nossa mesa 3 livros, né? O primeiro, eu acho que eu vou passar depois, dar um panorama, aí bem breve de cada um deles, e eu já passo a palavra para as autoras, né, que estão aqui. O primeiro, então, seria o livro Sustentabilidade em Projetos para Urbanização de Assentamentos Precários no Brasil, Contexto, Dimensões e Perspectivas, né? Organizadoras são Angélica Benatti Alvim e Viviane Manzioni Rubio. Reúne trabalhos de uma rede de pesquisa de diversas universidades e instituições de pesquisa, articulada ao Grupo de Pesquisa Urbanismo Contemporâneo, Redes, Sistemas e Processos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O segundo livro, Inovações e Tendências no Ensino e Pesquisa em Conforto Ambiental e Sustentabilidade do Ambiente Construído, organizado por Cláudia Morim, Gustavo Salles, Joara Silva, Luciana Durante, Simone Berigo, né, reúne trabalhos de 21 autores da Universidade de Brasília e Universidade Federal do Mato Grosso. Essa publicação teve origem no 6º ANAMPARC, sediado em Brasília, em 2021, a partir das discussões ocorridas nas sessões livres, às quais somaram-se os temas como aprendizagem autônoma e o ensino de projeto para a sustentabilidade, evidenciando a necessidade de discutir aspectos inovadores e tendências atuais do ensino e da pesquisa em conforto ambiental e sustentabilidade. E o terceiro livro, Panorama da Arquitetura Habitacional em Cabo Verde, das autoras Andréa Moassab e Pátia Nahori. A Andréa, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, e a Pátia Nahori, da Columbia University. E é fruto de 10 trabalhos envolvendo várias pessoas que, através de um método inovador, longe dos estereótipos do eurocentrismo, propõe debater a arquitetura africana a partir de um panorama da arquitetura habitacional em Cabo Verde. Muito obrigada por vocês estarem compartilhando esse livro conosco. Eu estou muito interessada em todos eles. Eu acho que vai ser uma contribuição para o nosso campo disciplinar e para a cultura arquitetônica muito importante. Muito obrigada. Então, passo a palavra aí à Angélica e à Viviane. O chato trabalho de controlar. Vou compartilhar, tá? Aqui. Vou compartilhar. Tá todo mundo vendo, conseguindo ver? Sim. Tá, então, obrigada pela organização do ENAMPARC, do 7º ENAMPARC, pela aprovação da gente apresentar esse livro. É um livro que reúne aí, como a professora Mônica falou, uma rede de pesquisa. Daqui a pouco eu vou falar um pouco a partir das partes dele. Ele né, é um livro que está sendo vendido pela Manoli, mas nós demoramos aí mais ou menos 4 anos. É uma pesquisa integrada com vários pesquisadores do Mackenzie e de algumas universidades brasileiras. Conta com o prefácio da Ângela Gordilho, do Sérgio Magalhães, e a apresentação minha e da Viviane, né? E é um trabalho, a discussão sobre projetos de urbanização de assentamentos precários no Brasil. É um tema hoje muito importante que passa pelo entendimento não só do contexto, mas das atuais dimensões, principalmente quando a gente discute a sustentabilidade desses projetos e as suas perspectivas futuras, por isso esse título. A parte 1 é uma parte mais teórica e que também traz um contexto histórico do processo de urbanização de assentamento precário, com o capítulo da Raquel Coutinho, da PUC do Rio, texto da Suzana Pasternak, Lúcia Bogos, Favela em Números, inclusive trazendo aí texto inédito, números inéditos a respeito, que acabou de sair no jornal sábado, né? Ela já tinha feito esse trabalho biomapas, e o censo e o pré-censo de 19 para o censo de 21, 22. A Forma da Favela, pelo Alessandro Tessari, que vem fazendo pós-doc aqui, mas fez o doutorado na UFRJ, foi vencedor do Prêmio ANPARC de 18. Adaptação Urbana para a Mudança Climática e Assentamentos Precários, da Maria Fernanda Lemos. A Comunicação Diagramática na Abordagem Multidimensional Urbana, do Almir Farias, da UFC.
No capítulo do meio, que é a parte 2, nós trabalhamos principalmente a pesquisa que nós fizemos, onde a gente construiu um método de análise das dimensões da sustentabilidade dos projetos de urbanização de assentamentos precários. Eu não vou ler cada capítulo, mas são vários estudos de caso onde a gente mostra a aplicação do método e faz uma análise crítica sobre esses projetos, tanto em seus avanços quanto em seus problemas, né, e desafios que têm que ser enfrentados. Então, conta com essa rede de pesquisa que são professores da pós-graduação e da graduação e alunos da graduação e pós-graduação do Mackenzie, aonde a gente também construiu um método de avaliação das dimensões da sustentabilidade. Então, são mais ou menos 11 estudos de caso, né, porque é do capítulo 6 ao 16, são 10 estudos de caso com apresentação da metodologia, e é uma rede de pesquisa que daqui extrapola para integrar com a parte 3, né? Esses são os estudos de caso. Primeira parte da pesquisa são 4 estudos de caso na região metropolitana de São Paulo, depois nós incorporamos mais alguns na região metropolitana de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Ceará. E na terceira parte, urbanização de favelas e meio ambiente, olhares cruzados, contamos aí com um olhar, né, cruzado, entre aspas, de colegas que olham o problema da urbanização de favelas sobre algumas dimensões. O James Yamamoto e a Patrícia Drache, da UFRJ, a Fabiana Zaga, que inclusive está aqui, Eliane Bessa, também da UFRJ, Sérgio Fagerlandi, falando sobre o turismo, também da UFRJ, o André, da Unifor, que foi me orientando, e a comunidade, que olhou a comunidade Poço da Draga, e a Bianca Moro de Carvalho, da Universidade Federal do Amapá. Então, acho que é isso. Convido a todos para o lançamento presencial no dia 29 de novembro, às 18 horas, aqui na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie. Mônica, que você está aqui em São Paulo, venha nos prestigiar. Faremos um debate com vários autores. É um livro que está à venda na Manolha, aqui para quem tiver interesse, tem o QR Code, tem venda e-book e impresso sobre demanda. Eu não sei se a Viviane só quer completar alguma coisa, se você permitir. Claro, ainda tem seu tempo aí. Não, eu só queria acrescentar que foi um trabalho grande de compartilhamento de informações, né, e de experiências, tanto dos nossos colegas de outras universidades, como aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, os nossos alunos. Gostaria de agradecer imensamente a participação de alunos da graduação e da pós-graduação, e eu acredito que esse livro será uma referência, e convido a todos a participarem aqui no nosso debate presencial. Obrigada. Ele contou também com o apoio da CAPES e do CNPq e do MAC Pesquisa, então não podemos nos esquecer disso. Muito obrigada. Verdade. Muito obrigada, com certeza vai ser uma contribuição muito interessante, estamos todos muito interessados. No dia 29, tentarei estar aí no Mackenzie revendo os colegas. Muito obrigada. Não, deu certo, aí falou aí nos seus 10 minutos, deu muito certo. Então, agora, passando para o segundo livro, eu passo a palavra, então, para Joara. Eu vi que está, quem vai... Espera aí, tem a Joara, Cláudia, Gustavo... No caso, estamos a Simone e eu, Mônica. Então tá bom. Então, a Simone, é que ela tem 2 sobrenomes, né? Bittner e Berigo, então... Isso, Simone e Joara. Ok. Tá ótimo. Com a Muito palavra obrigada, vocês, pessoal. eu vou marcar aqui o tempo. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Conseguem ver? Está abrindo. Agora. Entrou. Ok, perfeito. Desculpa, eu vou começar do começo aqui. Muito bem, pessoal, muito boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né, nesse lançamento de livros Nossa, tão interessante, eu estou muito interessada no livro anterior, né? Parabéns desde já. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse momento, que é extremamente significativo para a gente, esse momento de apresentação no ENAMPARC. Já já vocês vão entender por quê.
e muito obrigada por esse espaço, né? Eu estou aqui com a professora Simone, que está aí também, que vai apresentar o livro junto comigo, né? Esse livro, como a Mônica mencionou, ele nasce de uma colaboração mais estreita entre a Universidade de Brasília e a Federal de Mato Grosso, né? Desculpa. Então, esse é o livro, essa carinha que ele tem aí, que vocês estão vendo, né? Que chama Inovações e Tendências no Ensino em Conforto e Sustentabilidade Ambiental, né? Então, nós tivemos um prefácio da professora Doris e da professora Letícia, que colaboraram conosco para prefaciar esse livro, né, o que trouxe para a gente muitíssima alegria. E nós somos, na verdade, 5 organizadores, né, da Universidade Federal de Mato Grosso. Estão a professora Simone Berigo, que está aqui presente, a professora Luciane Durante, e da Universidade de Brasília, quem somos, além de eu, né, além de mim, a professora Cláudia Amorim e o professor Gustavo Salles, né? Todos eles, em geral, de alguma maneira relacionados com o tema de ensino e pesquisa em conforto e eficiência energética na edificação em ambiente construído, né? Todos nós, de alguma maneira, temos uma conexão com esse tema. Mas esse livro, como é que ele surgiu? Na verdade, a ideia desse livro, e é por isso que é tão significante para a gente estar aqui hoje, ela surgiu no Enampark passado. O Enampark que foi realizado em Brasília, né? Na verdade, era para ter sido 2020, foi em 2021 de maneira virtual, né? Por causa da pandemia, né? Vocês devem lembrar enfim, de tudo que aconteceu. Então, naquele Enampark, aconteceu que nós organizamos separadamente, o pessoal da UFMT e o pessoal da Universidade de Brasília, mesas, né, sessões, na verdade foram sessões livres que a gente organizou na época, com temas, digamos assim, congruentes, relacionados com as preocupações que a gente tem com o momento atual de ensino em conforto e sustentabilidade. E aí resulta que naquele momento, nesse Enampark, houve uma sessão dos diálogos internacionais que a gente teve na época com a professora Vanessa, que é de Campinas, né? E o professor Jorge Salazar, também da UNAL, de Colômbia, sobre o tema de aprendizagem autônomo. E aí, no final dessa conversa, nós tivemos assim, um momento de dizer: uau, aqui tem uma coisa acontecendo muito interessante relacionado com o ensino de conforto para esse momento atual, e a gente se deu conta de que essa área, ela extrapolou aqueles conceitos assim, unicamente mais tradicionais, conforto térmico, conforto luminoso, né, conforto acústico, para, digamos assim, abrigar uma série de outras preocupações mais recentes, tanto da sociedade como das exigências que a nossa profissão vem colocando para a gente, para abarcar temas que, em algum momento, eles sempre foram tratados mais por parceiros, né, por outras áreas de engenharia que tratavam o nosso tema, né, eficiência energética, análise de ciclo de vida, as novas ferramentas BIM de trabalho, simulações, né, e a gente se deu conta, juntando, de que tinha uma quantidade muito interessante de pesquisas acontecendo, muito relacionadas com o conforto, que elas estão alimentando o ensino de conforto na graduação. Então, assim, uma relação muito próxima, onde uma alimenta a outra, e está fortalecendo, né, toda essa possibilidade da gente ampliar essa discussão do ensino da pesquisa. Então, a gente foi fazer uma pesquisa nos Enamparks passados, né? A gente se deu o trabalho de olhar todos os artigos, os trabalhos que foram apresentados desde o primeiro Enampark, que estavam relacionados com conforto, com sustentabilidade, com ensino, e a gente foi notando o tamanho de como que essa área começou a ampliar, né, a aparecer mais ampliada, digamos assim, nos eventos relacionados com o ensino de arquitetura. Então, isso nos levou a preparar uma publicação com uma parte desses trabalhos que a gente levou para essas sessões livres nesse momento, e ampliamos assim para a professora Vanessa, para o professor Jorge, com uma discussão que ficou muito rica relacionada com o ensino e pesquisa em conforto e sustentabilidade, né? Passo a palavra agora para explicar um pouquinho mais a Simone. Por favor, Simone. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar aqui, compartilhar esse momento que para a gente foi muito importante, como a Joara já disse. Estão todos me ouvindo bem?
Bom, então, só complementando um pouco, que a Joara já contou um pouco da história, de como surgiu, e aí a gente, então, compilou uma série de trabalhos e a gente dividiu essa publicação em 2 partes. Na primeira parte, nós juntamos textos, né? Os capítulos, eles relatam experiências de sala de aula, então a gente fala sobre o ensino. Então, é uma contribuição de cada professor, autor, de experiências dentro da sala de aula, algumas inovações, algumas tendências percebidas e voltado para o ensino. E aí, já na segunda parte, nós dispomos os capítulos que tratam sobre a pesquisa em conforto ambiental e sustentabilidade do ambiente construído, e aí a gente percebe, né, como que o ensino complementa a pesquisa e vice-versa, como a pesquisa é importante para complementar também as práticas de ensino, e uma rica contribuição, colaboração, uma troca de diversas, são 6 universidades envolvidas, professores das 6 universidades de projeto e principalmente focado para o conforto e a sustentabilidade, onde nós percebemos, onde nós quisemos trazer de fato questões de o que nós precisamos desenvolver nos nossos alunos para que formem profissionais aptos a atuar neste mundo com essas novas demandas. Então, a gente foi percebendo ao longo dos anos que alguns assuntos precisavam ser abordados talvez de maneira diferente, principalmente não um assunto novo necessariamente, mas como interdisciplinar essa complexidade dos diversos saberes, né? Foi uma coisa que a gente notou como muito comum nas pesquisas e nas demandas e dificuldades encontradas no ensino de arquitetura. Então, assim, a gente convida todos, né? O tempo é um pouquinho curto. Aqui eu apresento um pouco todos os autores que participaram presentes em 6 universidades. Nem todos estão aqui presentes, eu e a Joara viemos representar uma de cada universidade, da UFMT e da UNB, e a gente convida todos a entrar e conhecer essa publicação, e a gente se coloca também à disposição para quaisquer dúvidas. Vou disponibilizar o nosso e-mail dos 5 organizadores, e será um prazer a gente continuar esse trabalho, essa troca, essas reflexões que a gente acredita que são muito enriquecedoras para o ensino, não só o ensino, mas, consequentemente, da prática, né, em arquitetura e urbanismo aqui no nosso país, né, no Brasil e no mundo, tá bom? Então, muito obrigada, e aí estamos à disposição. Quaisquer dúvidas também, estou à disposição, tá? Obrigada, um abraço. Só para terminar, né? Desculpa. Não, desculpa, só para terminar, Mônica, assim, é um debate que está sendo colocado e a gente sabe que a gente está num momento atual aqui no nosso país de discutir o currículo, né? Então, qual é o lugar? Como é que a gente vai colocar o tema de sustentabilidade, de conforto no ambiente construído? Ou seja, é arquitetura, é urbanismo, né? Então, assim, esse livro ele é uma contribuição nesse sentido de algumas inovações e tendências que a gente tem visto que a gente acha que é importante discutir com os colegas da área, né? Então, é um debate que está sendo lançado. Muito obrigada e obrigada pela atenção. Muito obrigada, Joara, muito obrigada, Simone, muito interessante. Acho que depois a gente pode, se sobrar um tempinho, comentar alguma coisa, né? Mas é muito bom isso mesmo, ainda mais essa retrospectiva que vocês fizeram de todos os temas que já foram abordados, né? Essa coletânea, muito, muito bom mesmo. Bem, agora passamos, então, para o próximo e nosso último livro de hoje, pelo menos da nossa sala, são 3 salas acontecendo simultaneamente, né? Enfim, vou passar a palavra, então, para a Andréia. Por favor, Andréia, obrigada por estar aqui conosco. Oi, obrigada, Mônica. Bom, boa tarde a todas e todos que nos acompanham aqui nessa sessão de lançamento. Deixa eu ver se eu consigo partilhar aqui o vídeo. Eu tinha um pequeno vídeo, né, do lançamento do livro, mas acho que ele não está aceitando o formato. Vamos partir aqui para o PDF mesmo. Eu queria contextualizar um pouco
a ideia do livro, né? Ele é um trabalho que vem sendo realizado já há mais de 10 anos, né? Resultado de uma pesquisa feita a partir da Universidade de Cabo Verde. Deixa eu só ver como é que eu acerto aqui esse... Não estou conseguindo dar o visualizar a tela cheia nesse... Realmente está difícil. Se você clicar aqui em cima, visualizar na barra de ferramenta, sabe? No panorama, naquela barra em cima grande, tem visualizar. Vê se você consegue. É que está justo entre... a barra dessa sala está em cima. Agora sim. Visualizar, sobrepôs isso. uma coisa na outra, né? Acho que sim, visualizar. Bom. Ixi. Aí eu não estou dando conta, não. Deixa eu tentar mais um pouquinho. Entra uma coisa em cima da outra. Eu estou aqui na sala de aula também, os alunos estão acompanhando o eles são muito ágeis, de um modo geral. Você pede para os alunos que eles resolvem tudo, pelo menos lá na escola. Acho que agora eu resolvi. Deixa eu tirar esse aviso. Agora o exibir. Ave Maria, exibir. Tenta o Ctrl L. Ctrl L. O Ctrl L é milagroso. Ctrl L é muito bom. Eu tinha deixado certinho para mostrar, mas tudo bem. Bom, aqui vocês têm uma ideia, né? A capa do livro é um livro que está sendo editado, né, na Universidade de Cabo Verde, e vai ser lançado, de fato, pela UniCV em 1º de dezembro, mas achei importante a gente trazer, né, para um evento como o Enampark, tão importante, né, um debate sobre a arquitetura africana, né, como pré-lançamento. Esse livro ele não vai ser impresso, a gente ainda não conseguiu verba para fazer a versão impressa, mas ele vai ser disponibilizado para download gratuito, então, na página da Universidade de Cabo Verde. Ele foi iniciado em 2009, na ocasião eu morava e trabalhava em Cabo Verde como coordenadora do CIDLOTS, que era o Centro de Investigação em Desenvolvimento Local e Ordenamento do Território da Universidade de Cabo Verde, e trabalhava junto ali com a Patia Naori, né, que é a parceira de autoria desse livro. Ela está em Nova York hoje em dia, então, por conta também do fuso horário, não conseguiu estar aqui com a gente, que era tão rapidinho, né? Ela era a diretora e eu a coordenadora de pesquisa na ocasião. E aí é importante lembrar que a Universidade de Cabo Verde, a primeira pública, foi fundada em 2006, né? E a gente chega em 2009 para a implantação desse centro de pesquisa, né? E logo a gente se depara com a seguinte questão, né? Como, né, começar um centro de pesquisa numa universidade pública africana, né? E de cara, na compra de livros para esse centro, já tem o primeiro desafio, né? Que é a total ausência em língua portuguesa, naquela ocasião, agora avançamos um pouco nisso, mas de livros de arquitetura africana, de cidades africanas, né? A gente é muito pautado até hoje de uma história muito eurocentrada da arquitetura e das cidades, né? Então, essa é o nosso primeiro desafio. E naquele mesmo ano, o Ministério da Habitação estava desenvolvendo o primeiro plano habitacional do país, né? E aí convocou a universidade como parceira, quando nós sugerimos fazer esse levantamento habitacional, na medida em que realmente falta material sobre a arquitetura cabo-verdiana para que pudesse, né, embasar o Plano Nacional de Habitação, né? E aí esse livro nasce, né, a pesquisa nasce para embasar esse Plano Nacional de Habitação, e a gente propõe desde o início um projeto participativo junto às câmaras municipais, né? Então a gente vai fazer uma oficina na capital, e dessa oficina a gente tira, né, junto com esses técnicos das câmaras municipais, as principais tipologias habitacionais de cada concelho, né, para então a gente fazer o nosso trabalho de campo.
E apesar de ser um país pequeno, né, Cabo Verde é um arquipélago que impõe, então, algumas dificuldades no trabalho de campo para visita nas diversas ilhas, né, não só a dificuldade, mas também o custo muito elevado, né? E aí a outra restrição é a própria ausência de curso de arquitetura na Universidade de Cabo Verde, né? Então, essas foram algumas limitações que fizeram que o trabalho se estendesse, né, por tanto tempo, e que a gente, mesmo tendo as nossas vidas mudadas de rumo, né? Tatiana Ori foi para os Estados Unidos, retornou para os Estados Unidos e eu retornei para o Brasil, a gente continuou trabalhando no livro, e para a gente é uma satisfação, primeiro, estar fazendo esse pré-lançamento aqui na Enampark, e em breve, né, daqui a algumas semanas, de fato, o livro ficar disponível para download gratuito no site da universidade, né? Então, aqui, no sumário, a gente vê a divisão do livro, né? Na primeira parte do livro, a gente vai se debruçar sobre questões gerais, né, do país como um todo, com relação à questão habitacional, e na segunda parte do livro vamos trabalhar ilha a ilha, né? Chegando ao final desse trabalho de ilha a ilha, vocês vão ver que tem uma riqueza iconográfica bastante grande. Nós tivemos um fotógrafo profissional que acompanhou o trabalho de campo, né? Foram mais de 5.000 fotografias, das quais a gente fez uma seleção prévia para 1.000 fotografias, e aí a outra, mais uma seleção das imagens que iam entrar no livro, né? É um material muito rico que a gente recebeu do trabalho de campo, e aí como é que a gente configurou isso em termos de publicação, né? Então, ao fim de cada ilha, né, que a gente tem o debate por ilhas, né, que traz alguns dados gerais dos conselhos municipais, alguns dados estatísticos, né, alguns debates específicos, e depois a ficha, né, dessas casas que foram levantadas, né? Como a gente trabalhou com o conceito de tipologias, né, a gente escolheu casas significativas dentro daquelas tipologias que permeiam, né, a paisagem construída de cada ilha, né? E ao final, então, tem a ficha de cada uma dessas casas levantadas, né? Considero que é um trabalho importante, primeiro pela metodologia, segundo por ser, de fato, uma investigação no terreno, né, que vai trazer dados de como a população mora, né, e a partir do contexto africano, que ainda é um contexto, em termos de arquitetura, muito pouco debatido aqui no Brasil, né? E aproveitar que o país, né, que Cabo Verde é um país africano de língua portuguesa, né? Então, aproveitar e fazer o livro circular também aqui no Brasil, né, dada a nossa relação linguística e também uma relação de um passado colonial, violento, né, inclusive escravocrata, mas com uma matriz semelhante, que é a matriz portuguesa, né? E isso faz sentido, inclusive a partir aqui da UNILA, onde eu estou hoje em dia, na medida em que a gente vem trabalhando com uma perspectiva de diálogos do Sul, né? Então, os diálogos América Latina e continente africano, eles permanecem ainda muito direcionantes dos nossos trabalhos aqui na UNILA. Para finalizar, queria só... Oswaldo, não sei se ele quer complementar, ele chegou aqui, o Oswaldo é egresso do nosso curso da UNILA, e ele foi o designer gráfico que finalizou o livro para a gente. Então, esses desenhos incríveis que vocês estão vendo, os infográficos, os gráficos, isso tudo é o trabalho aqui do Oswaldo. Mas eu acho que é isso, né? Acabou de dar 16h30, que é o nosso prazo, lamentavelmente um prazo tão curto para debater 3 livros, né? Cada um com temas tão importantes. Então, eu convido todas e todos a acompanharem pela página da Universidade de Cabo Verde o lançamento e depois fazerem o download da página assim que estiver disponível daqui a umas semanas. É isso. Obrigada, Andréia, parabéns, Oswaldo, o livro realmente está muito bonito, chamou muita atenção os desenhos, e eu aqui encerrando, infelizmente, porque eu gostaria mesmo de
conversar muito mais com vocês, mas eu acho que os 2 primeiros livros apresentados que trazem a questão da sustentabilidade, seja nas habitações aí de um modo mais precárias e a questão da a arquitetura abraçando a questão das questões tecnológicas, não como suporte, mas como um próprio campo disciplinar, como proposto pelos trabalhos apresentados pelo 2º livro, né, na questão do ensino, a importância da sustentabilidade, e o trabalho aí da Universidade de Cabo Verde, que trazendo novas referências, ampliando o leque da historiografia da arquitetura, que isso é muito importante, de fato, né? Não ficarmos restritos apenas a uma visão muito eurocêntrica. Essa ideia do Sul Global, então, acho que esse livro vai contribuir muito. Obrigada, Andréia, Osvaldo, obrigada a todos os autores, Angélica, Joara, enfim, a Simone. Eu achei isso uma tarde muito rica e espero poder ter esses livros em breve. Muito obrigada e boa sorte, sucesso. Obrigada, obrigada. Boa sorte para todos, sucesso. Parabéns, pessoal, excelentes trabalhos. Parabéns, Obrigada, parabéns a todos. De verdade. Parabéns. Tudo de bom. Tchau, até Obrigada. mais. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigadíssima. Um abraço. Tchau. Obrigada.